Olá, alunos, espero que estejam todos bem, né? Alunos da segunda série. Então aqui, antes de iniciar a aula de matemática, sou o professor João Paulo e tenho alguns lembretes aqui para comentar com vocês. Ó. Então vamos lá para nossos lembretes. Ó. Um dos lembretes é responder as atividades diariamente no Classroom. Então abre o seu Classroom diariamente e não esquece de responder as atividades. Isso vai contar com sua presença da sua aula. Outro lembrete é, se qualquer dúvida que tenha durante a aula, você pode entrar em contato com o seu professor da sua escola. Então posta lá no Classroom a sua dúvida que tem um professor de matemática aguardando para responder você. E se você só acompanha a aula aqui pela TV, não tem acesso à internet, então você pode estar entrando em contato com sua escola, que também tem atividades, né, aguardando você lá. Tudo bem? Então vamos agora rever o que vimos na aula anterior. Então na aula anterior vimos conceito de matriz, posição dos elementos de uma matriz e lei de formação dessa matriz. Então esses foram da aula anterior. Na aula de hoje, o que veremos na aula de hoje? Matriz quadrada, vamos relembrar matriz quadrada. E matriz identidade, vamos estar relembrando essa parte de matriz identidade também. Vamos começar aqui, ó, retomando uma questão que a gente resolveu uma semelhante na aula anterior, olha, que é sobre a lei de formação de uma matriz. Represente a seguinte matriz. Então eu tenho minha matriz aqui, minha matriz A, o elemento, né, A e J, uma matriz 3 por 2. Tal que A e J é igual a 1 mais 2 vezes J. Vocês lembram da minha matriz, da minha matriz genérica, que eu monto primeiro, e depois eu tenho a lei de formação? Então é isso que a gente vai estar resolvendo nessa questão aqui, ó. Acompanhe. Então, resolvendo a questão, primeiro montei minha matriz genérica, utilizei o A e coloquei a posição de cada elemento. Ó. Primeira linha, primeira coluna, lembrando que o I é linha e J é coluna. Segunda linha, primeira coluna, e posicionei todos os elementos da matriz e formei uma matriz 3 por 2. Então é importante a sua matriz genérica, ela corresponder com o que o enunciado pede, ó, matriz 3 por 2, onde tem 3 linhas e 2 colunas. Então montamos a matriz genérica nesse formato. Agora a gente vai aplicar a regra, que está aqui, ó, tá o quê? I mais 2 vezes J. Então aplico essa regra e vamos montar uma nova matriz, olha. No primeiro elemento, o I vale 1 e o J também vale 1. Então primeiro eu resolvo a multiplicação, 2 vezes 1, e depois a soma. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Note que no lugar do elemento da primeira linha e primeira coluna, eu já substituí por 3 pelo resultado. Isso é importante você estar resolvendo dessa forma, porque se você deixar para montar a matriz resultante depois, você pode acabar se confundindo. Agora o próximo elemento, primeira linha e segunda coluna. Então 2 vezes 2, né? 2 vezes J, que vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E já fiz a substituição do 5 no lugar desse elemento. Próximo elemento, né? Na segunda linha agora e na primeira coluna. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E já fiz a minha substituição. Agora eu vou para o próximo elemento, que está na segunda linha e segunda coluna. Então 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E já fiz a minha substituição na matriz. Volto a reforçar, é muito importante estar fazendo a substituição já na matriz. Agora aqui, meu próximo elemento, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. E por fim, né, meu último elemento da matriz, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E acabei de montar a minha nova matriz, minha matriz resultante, né? Tenho ela aqui, ó, matriz A formada. Então dessa forma, só para relembrar, né, o que a gente viu na aula passada. Agora aqui a gente vai estar dando continuidade, né? Vai estar falando sobre matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Então, matriz quadrada é toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, M é igual a N. Então, na matriz quadrada, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Senão, ela não se configura uma matriz quadrada. Note que aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas, né? Minhas 3 linhas e minhas 3 colunas. Por isso, eu chamo ela de matriz quadrada. Agora aqui, ó, o número de linhas, né, de uma matriz quadrada é chamado de ordem da matriz. Por que eu posso chamar de ordem da matriz? Como é uma matriz aqui, eu tenho uma matriz 2 por 2, eu sei que ela é uma matriz quadrada, então eu posso dizer que ela é de ordem 2.
porque ela é uma matriz 2 por 2. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 1, porque ela só tem uma linha e uma coluna, tem um único elemento, né? Então, matriz de ordem 1, e eu posso dizer que é uma matriz quadrada de ordem 2, tudo bem? Outro lembrete importante aqui sobre matriz, olha. Em uma matriz quadrada, né, os elementos A e J, quando I é igual a J, né, formam uma diagonal principal. Então, quando eu tenho I igual a J, lembra do endereço que eu falei, que o elemento ele tem um endereço ali? Quando o número de linha é igual ao número de coluna desse elemento, ele forma isso aqui, uma diagonal principal, que a gente chama, né? E a outra diagonal a gente chama de diagonal secundária. Mas por que a gente vai utilizar essa diagonal principal, professor? A gente já vai comentar sobre ela. Primeiro exercício aqui, ó, da aula de hoje. Então, eu quero que vocês determinem, ó, a soma dos elementos da diagonal principal da matriz quadrada de ordem 4. Então, note que é uma matriz, ó, que tem 4 linhas e 4 colunas. Por isso, ela é uma matriz de ordem 4, né, uma matriz quadrada. E eu quero que vocês somem só os elementos da diagonal principal da matriz. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ter um tempo para vocês resolverem essa questão e a gente já volta com a solução. Vamos lá, turma.
Vamos lá, turma, para a resolução da nossa questão. Eu conto que vocês já copiaram no caderno de vocês a questão, né? E já resolveram. Então vamos aqui resolver essa questão então. Só relembrando a nossa questão, retomando ela. Determinar a soma dos elementos da diagonal principal da matriz. Então, eu tenho uma matriz quadrada e a diagonal principal está aqui, ó. Ó, a minha diagonal principal, né? A gente acabou de comentar ela, né? Qual que é a diagonal principal da matriz, ó? Os elementos que têm o i e o j iguais, né? O mesmo valor. Então lá, minha diagonal principal, eu tenho os elementos ali, ó, no valor 2, 4, né? O 6 e o 8. Somando os elementos da diagonal principal, vai chegar igual a 20. Perfeito? Acertaram, né? Muito bem. Um outro detalhe agora sobre matriz, a matriz identidade. O que é uma matriz identidade, então? É qualquer matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os demais elementos são iguais a 0. Então, olha a importância da gente lembrar dessa diagonal principal que eu comentei, né? Porque vai dar origem à nossa matriz identidade. Então, a matriz identidade, eu vou observar que a diagonal principal dela, os elementos são todos iguais a 1, e os demais são igual a 0. Eu tenho uma matriz de ordem 3, né? Que tem aqui a minha diagonal principal. Outro detalhe importante, lembrar da matriz identidade, que essa matriz identidade ela é uma matriz quadrada. Se eu tenho uma matriz que não é quadrada, então ela não pode ser uma matriz identidade, porque eu não vou conseguir traçar a minha diagonal principal. Tudo bem? Outro detalhe importante, o zero. O zero a gente chama de elemento nulo. Então, sempre que eu tenho um elemento zero na matriz, eu posso estar se referindo a ele como um elemento nulo. Então, às vezes, pode encontrar em um livro didático de você de matemática lá, o elemento nulo da matriz. Então, está se referindo ao zero em uma matriz. Tudo bem? Agora, aqui eu tenho mais uma questão, para vocês anotarem no caderno e responderem ela. Vamos lá para a leitura e interpretação dessa questão. Olha. Marque com um X as matrizes identidades. Então, eu quero que você analise aqui, ó, a matriz a matriz B e a matriz C, né? Lembre das dicas que eu acabei de comentar aqui sobre o que é uma matriz identidade e marque um X nas quais matrizes são identidades. Se é só a matriz A, se a B também é, se a C também é uma matriz identidade ou, né, apenas uma ou duas são matrizes identidades. Tudo bem? Então, aguardo a resolução de vocês.
Vamos lá, turma, então resolver a nossa questão. Eu acredito que vocês já resolveram aí, né? Então vamos lá. Só retomando a questão aqui, o que ela pedia? Marque com o X as matrizes identidades. Quais são as matrizes identidades que eu tenho? Então confira aí se você acertar a resposta. Ó. A matriz A e a C são as minhas matrizes identidades. Por que a matriz C não é uma matriz identidade? Porque ela não é uma matriz quadrada. Lembra que eu comentei na nossa aula de hoje que para ser uma matriz identidade, ela precisa ser uma matriz quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, e na matriz B, eu não tenho o mesmo número de linhas e colunas, olha, eu tenho aqui apenas 2 linhas e 3 colunas. Note que nas demais matrizes, ó, matriz de ordem 2, então é uma matriz quadrada, e a diagonal principal, ó, todos os elementos dela são igual a 1 e os demais são elementos nulos. Na matriz C, a nossa matriz tem só uma linha e uma coluna, apenas um elemento, né? Então daqui elemento igual a 1 também é uma matriz de ordem 1, é uma matriz identidade, se configura com esse nome aí, tudo bem? Então agora aqui dando continuidade, né, a gente vai ter mais um exercício aí sobre matrizes. Então pega o seu caderno, anota essa questão, né, e resolve aí. Acompanhe aqui comigo a leitura e interpretação dessa questão. Vamos lá. Responda. Quantos elementos tem a matriz quadrada de ordem 5? Então essa é a questão A. Tem que imaginar uma matriz quadrada de ordem 5. O que é uma matriz quadrada de ordem 5? Ela tem 5 colunas e 5 linhas, né? Quantos elementos ela tem, será, no total? Questão B. Quantos elementos nulos tem uma matriz de identidade de ordem 4? Então, elemento nulo. O que é mesmo o elemento nulo? O elemento nulo é elemento igual a 0. Então, quantos elementos nulos tem uma matriz identidade? Então, tem que lembrar de 2 fatores importantes aí. O que é uma matriz de identidade e o que é o elemento nulo que eu acabei de comentar, né? E ela é de ordem 4, tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho novamente para vocês resolverem e a gente já volta com a resolução, beleza?
Então vamos lá, turma, resolver aqui, né, a questão A e B. Então, primeiramente resolvendo a questão, né, da letra A. Eu tenho ali, quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5? Então, basta eu multiplicar o número de linhas, né, pelo número de colunas, porque se é uma matriz quadrada de ordem 5, ela tem 5 linhas e 5 colunas. 5 vezes 5 igual a 25 elementos. Vou ter o total de elementos dessa matriz. Bem simples, né? Agora vamos para a questão B. Quantos elementos nulos tem uma matriz identidade de ordem 4? Então, primeira coisa, já relembrando aqui, ó, elemento nulo igual a 0. Né? Matriz identidade, a diagonal principal dela tem que ser igual a 1. E como está falando que é uma matriz de ordem 4, eu sei que ela tem 4 linhas e 4 colunas. Como a gente já respondeu a questão A, a gente já sabe responder a B, o total de elementos que eu tenho nessa matriz de ordem 4. 4 vezes 4 igual a 16 elementos no total. Mas aqui eu sei que a diagonal principal ela tem 4 elementos e eu só quero os nulos, né? Então 16 menos 4 vai ser igual a 12 elementos nulos. Então minha matriz de ordem 4, né, minha matriz de identidade, tem apenas 12 elementos nulos, tudo bem? Agora aqui eu tenho um exercício, ó. Novamente aqui um exercício sobre matriz. Eu peço que vocês anotem esse exercício no caderno, né? Aproveite bem esse tempo para resolver ele e a gente já vai voltar com a resolução dessa questão. Então acompanhe comigo aqui a interpretação dessa questão. Sendo a matriz, então note que eu tenho essa matriz aqui e no lugar do elemento da primeira linha e primeira coluna, eu tenho uma equação do segundo grau a princípio, né? Porque eu tenho aqui, ó, um x ao quadrado. Para se tornar uma equação, ele só está faltando sinal de igual. E aqui também, ó, eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 4. Esse daí ele significa um elemento da matriz. Ele está posicionado como se fosse um elemento da matriz. E aqui eu tenho 0 e 1. Igual a matriz identidade de ordem 2. Então a questão fala que ela é uma matriz identidade, que a diagonal principal dela, os valores são 1 e os demais valores são 0, né? Porque ela é uma matriz identidade. E de ordem 2, ó, é uma matriz 2 por 2, onde tem 2 linhas e 2 colunas. O valor de 2x é, então eu preciso descobrir qual que é o valor de 2x. Então primeiro eu descubro o valor de x para depois multiplicar ele por 2, né? Então eu tenho a opção A, menos 4, opção B, 6, opção C, 4, a D, 8 e a E, menos 8. Então espero que você resolva essa questão aí e a gente já retorna com a resolução dela daqui a pouquinho, tudo bem?
E aí, turma, já conseguiram resolver o nosso exercício? Então vamos lá conferir aqui, ó. Vamos retomar a questão um pouquinho, ó. Sendo a matriz, né? A gente já fez a leitura da nossa matriz, igual a uma matriz de identidade. Então lembrar que ela é uma matriz de identidade. Então essa diagonal principal, ó, tem que ser igual a 1 os elementos e os demais 0. O valor de 2x é. Então primeiro, acompanhe aqui no quadro a resolução dela. Primeiro eu escrevi a nossa primeira equação do segundo grau ali, ó, e igualei ela a 1, porque ela faz parte da diagonal principal da matriz, igual a 1. Então eu tenho minha equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau eu utilizo a fórmula de Bhaskara, né? Nesse caso aqui, tem outras formas de resolver, mas aqui a gente vai estar vendo primeiro pela fórmula de Bhaskara, né? Para achar as raízes dessa equação. Então aqui acompanhe comigo, olha. Vai ficar x ao quadrado menos 6x. E nota que está igual a 1. E numa equação do segundo grau, eu preciso estar igual a 0 para me resolver essa equação. Então, o 1 está a mais, ele passa a menos. 9 menos 1, 8. Então vai ficar 8. E agora sim eu tenho minha equação do segundo grau na forma reduzida. Basta eu substituir ela na fórmula de Bhaskara. Aqui a fórmula de Bhaskara, para quem não lembra dela, né? E já está o valor de delta substituído embaixo da raiz, ali dentro da raiz da fórmula, né? Então agora só faço a substituição dos valores da equação na fórmula. Vamos lá. Então tem aqui, ó, x igual menos b. Qual que é o valor de b? Ó? O valor de b é 6. Como o 6 já está negativo, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos mais, e o b fica positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes a. O a é o número que fica na frente do x, então ele vale 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32, porque 8 é o valor de c, ó, na minha fórmula. Então aqui o 32. E agora a parte de baixo aqui da fórmula, 2 vezes a. O a vale 1, então 2 vezes 1, 2. Então vou ter aqui, ó, que x é igual... Perdão, cometi um erro aqui, ó, só vou consertar aqui, ó. Eu falei, né, o 6 e coloquei um b ali, ó. Só consertando aqui, turma, aqui é 6, né? Beleza, vamos continuar agora aqui, ó. Então vou repetir aqui o 6 positivo, né, porque fez o jogo de sinal, mais ou menos. E agora 36 menos 32 vai ser igual a 4. E raiz quadrada de 4 é 2, então sempre eu tenho que calcular essa raiz quadrada, né? Faço a subtração e a raiz quadrada do meu resultado, que é 2. Sobre 2. E agora eu finalizo calculando o x' e o x2', ou x1 e x2, né? Depende de como o seu professor chamava, e você se recorda dessa resolução. Vamos lá. X' vai ser igual a 6 mais 2, que dá 8. 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. Temos o primeiro resultado da nossa equação. E o x2'? X igual a 8 menos 6, agora eu vou subtrair, vai ficar igual a 4. E 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então, note que eu tenho aqui a solução da minha equação de segundo grau, 4 e 2, né? Então, chegamos ali na solução através da fórmula de Bhaskara. Agora, a gente vai acompanhar aqui um outro método, que é o método da soma e produto, que é um pouquinho mais rápido, né? Mas às vezes tem alguns alunos que não dominam ele. Mas vamos lá relembrar esse novo método aí também. Então aqui eu já resolvi essa equação do segundo grau, ó, pela soma e produto. Ó. Lembrar que a soma do valor que vai dar o valor de b ali na minha equação, né? Ele tem o sinal de menos na frente, né? Então o mesmo valor somado aqui de x, ele tem que dar a multiplicação, que é o produto, que tem que dar o valor de c, que é 8. Lembrar que sempre ele muda o sinal quando vem para cá. Se ele está negativo, vou fazer o jogo de sinal, menos com menos, e vai ficar mais. E a gente encontrou aqui o mesmo, 2 e 4. Ó. 2 mais 4, 6. E 2 vezes 4, 8. Então, encontramos a solução aí da nossa primeira equação do segundo grau. Né? Agora, a gente vai resolver a segunda equação do segundo grau. Lembrando que essa segunda equação, ela é igual a 0. Ela não é mais igual a 1. Por que 0? Porque a matriz de identidade, ela só tem a diagonal principal igual a 1. As demais diagonais não, né? Os outros elementos da matriz são nulos, são igual a 0. Então, igualei a 0, apliquei aqui a soma e produto, ó, encontrei aqui, ó, menos 1 mais 4 igual a 3,
Menos 1 vezes 4 igual a menos 4. Encontrei também as raízes da minha equação, né? Menos 1 e 4. E aqui é a minha resposta, né, das duas equações resolvidas. Ó. 2 e 4 da primeira, menos 1 e 4 da segunda. Agora, eu quero descobrir o valor de x, mas, professor, tem 4 valores de x aqui, né? A princípio, né? E 2 deles são semelhantes. Ah, então 2 deles são semelhantes? Então eu vou eliminar os valores que não são semelhantes da primeira e da segunda equação do segundo grau aqui. Eliminando os valores, vou ficar apenas com 4 e 4. São esse valor de x que eu vou utilizar. Vou dizer que x é igual a 4. Agora, voltando para a nossa questão, né? Então, qual é o valor de 2x? Se x vale 4, substituir 4 no lugar do x. O importante é lembrar que sempre que eu tenho um número e uma letra, o número está multiplicando a letra. Então, 2 vezes 4 igual a 8. E o valor de x é igual a 8, nossa opção D aqui. Espero que todos tenham acertado essa questão aí. Então, vou comentar aqui agora o que vimos na aula de hoje, né? Então, na aula de hoje, vimos matriz quadrada e matriz identidade. E na próxima aula, veremos igualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, não percam a próxima aula, tem bastante conteúdo importante aqui sobre matriz. E peço que todos continuem, né, resolvendo os exercícios no Classroom, acompanhando as aulas, copiando a atividade no caderno. E bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau!